A violência no Rio de Janeiro, 106 chacinas foram registradas no Rio de Janeiro entre 2020 e 2022. O repórter Rodrigo Viga traz o cenário de letalidade em ações policiais, segundo dados do Instituto Fogo Cruzado. Acompanhe. Segundo o Instituto, que vai ter acompanhado por cariocas e fluminenses, desde 2017, a região metropolitana do Rio de Janeiro contabilizou 1.008 mortes de civis. Houve, de lá para cá, 250 ações e operações das forças de segurança, que terminaram com pelo menos 3 óbitos. 3 operações chamaram bastante atenção nos últimos anos. Todas elas aconteceram de 2020 para cá. A operação, na favela do Jacarezinho, na zona norte da capital, terminou com 28 mortes, 27 suspeitos de ligação com o tráfico de drogas e um agente da Polícia Civil. Foi em maio de 2021. Esse ano, foram 2 outras grandes operações com um número expressivo de óbitos. Em maio desse ano, na Vila Cruzeiro, 23 mortes. E também, no Complexo do Alemão, 17 mortos. Em julho deste ano, 16 civis, a maioria com ligação com o tráfico de drogas, e um policial. De acordo com a plataforma Fogo Cruzado, chama bastante atenção o número elevado de vítimas das chacinas ao longo dos últimos anos. Entre 2020 e 2022, foram registradas 106 chacinas, 463 pessoas morreram. O sociólogo Rafael Melo avalia aqui na Jovem Pan essas mortes em operações policiais e chacinas que vêm acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Virou uma guerra e quem está no meio é a população, principalmente a população pobre do Rio de Janeiro. Então, nós precisamos repensar a nossa política de segurança para uma política eficaz, mais humana e que resolva principalmente a questão social. Só com arma a gente não vai conseguir resolver a violência urbana, a violência das drogas, a violência do tráfico e da milícia. Diariamente, há operações das forças de segurança aqui no Rio de Janeiro em áreas controladas e dominadas pelo crime organizado. Quando os agentes chegam, invariavelmente, são recebidos a tiros e os confrontos acabam resultando em feridos e mortes cotidianamente. Do Rio, Rodrigo Viga. Bom, Roberto Mota, você é um estudioso da segurança pública. Quando se fala de letalidade na polícia, o que nós devemos levar em consideração? Mota. Tiago, existe um ecossistema de ONGs que tem obsessão por letalidade policial. A motivação é ideológica. Essa turma chama operações policiais de chacinas. Isso é um absurdo. Eles se arvoram o poder de investigar, acusar e condenar. A operação do Jacarezinho foi para cumprimento de mandados judiciais. O juiz responsável pelo caso levantou o sigilo das operações. E aí os criminosos foram avisados por seus advogados. Quando a polícia chegou para cumprir mandados judiciais, foi recebida com tiros de armas de guerra. Na operação da Vila Cruzeiro, a Polícia Militar se deparou com um bonde de traficantes. É um comboio de carros de traficantes fortemente armados. Talvez a polícia devesse ter pedido desculpas e ido embora. O que aconteceu na operação do Alemão, todo mundo pode conferir nos vídeos. Foi uma verdadeira guerra, inclusive com o uso de artilharia antiaérea. É lógico que essas ONGs preocupadas com a letalidade policial não viram nada disso. Sabe o que mais elas não viram? A suspensão das operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro desde 2020. Elas também não conhecem os 55 mil homens armados que existem nas favelas do Rio. Todos armados com armas de guerra que vieram do contrabando. Elas também desconhecem os 100 agentes de segurança que já foram baleados no Rio de Janeiro só esse ano. E as verdadeiras obras de engenharia com aço e concreto que os traficantes fizeram para proteger as comunidades e impedir que a polícia entre. Agora, o sociólogo disse que precisamos de uma política mais humana que resolva a questão social. Aparentemente, esse sociólogo não acha que livrar o cidadão do crime seja uma questão social.
Ele também disse, repare que frase bonita, só armas não resolvem. Ora, nós não precisamos de sociólogos para nos dizer isso. Os principais instrumentos de combate ao crime são uma lei penal decente e uma justiça aplicada sem viés ideológico. Isso é tudo que não existe no Brasil hoje. Ao invés de leis mais duras e de mais juízes corajosos, o que nós temos é uma fartura de ONGs lacradoras e um excesso de sociólogos que nunca fizeram uma investigação, nunca prenderam um bandido, mas sabem tudo, absolutamente tudo, sobre segurança pública. Ô Diogo, certamente não é fácil a vida do policial no Rio de Janeiro, mas concorda com o Mota, chacina é um nome exagerado. Imaginar 98 corpos em 3 operações é uma cena de terror, né? Exatamente, eu não concordo em absolutamente nada do que disse o Mota. Olha, não adianta empurrar ou varrer para debaixo do tapete 2 problemas muito graves que afetam o Brasil como um todo e o Rio de Janeiro em particular. Primeiro é o grande número de pessoas que são mortas pela polícia no país. E também o outro é o grande número de policiais que são mortos em serviço ou fora de serviço. O Brasil tem um dos maiores índices de morte de policiais. E esse problema está interligado também com a letalidade policial, a chamada letalidade policial, que é o número de pessoas que são mortas pela polícia. São 2 problemas que precisam ser combatidos. Essas operações no Rio de Janeiro claramente não estão atingindo o objetivo de reduzir a força do tráfico. O tráfico de drogas e esses crimes organizados, essas organizações criminosas que existem no Rio de Janeiro, estão fortes, elas continuam fortes e continuam dominando territórios inteiros sem acesso do Estado. Então, fazer uma crítica dessas operações não significa dizer que não se pode combater o crime ou que a polícia não pode prender criminosos. Ao contrário, esse é o papel da polícia. Mas claramente essa estratégia não tem funcionado. As operações aumentaram na gestão de Cláudio Castro. Isso levou a um aumento no número de policiais mortos, assim como também de civis, não apenas de criminosos. A gente precisa lembrar que a cada operação, a população desses locais também é colocada em risco. A gente tem vários casos aí de pessoas que foram mortas, até adolescentes indo a caminho da escola, que morreram no fogo cruzado. Então essa é uma situação realmente muito grave, é uma crise na segurança pública no Rio de Janeiro e isso precisa ser resolvido de alguma forma. Simplesmente empurrar o problema para debaixo do tapete e dizer que tudo se resume a uma mudança das leis, obviamente que não é o caminho. Tá aqui, rebater, eu só peço para você ser breve, Mota, que o nosso tempo está quase acabando, por favor. Eu fico feliz que o Diogo não concorda com nada do que eu disse, porque o Diogo não entende nada do que ele está falando. Ele desconhece completamente a realidade do Rio de Janeiro, ele nunca exerceu nenhum cargo de segurança pública, ele não sabe como funcionam operações policiais, ele não sabe que no Rio de Janeiro existem 1.400 favelas sob o domínio do tráfico. Então, ele não sabe o que está dizendo. Eu fico feliz que ele não concorda com nada do que eu disse. Exatamente. Quando não se tem argumentos, tenta-se desqualificar o oponente. Basicamente é isso que o Mota faz. Da próxima vez, Mota, traz argumentos, rebata meus argumentos e minhas falas, e não a minha pessoa, ok? Ô, Diogo, eu não preciso desqualificar você. Você já faz isso. Sim, você está me desqualificando. Bem. Você é muito desrespeitoso e faz isso porque faltou argumentos. Você não estudou segurança pública coisa nenhuma. Você diz que o sociólogo não entende nada, você é que não entende nada. Você se autodenomina especialista em segurança e não entende coisa nenhuma de segurança pública, Mota. Isso, vai estudar um pouquinho mais. Isso sim que você precisa fazer.